Muito boa noite a todos. Uma reflexão para a gente começar o nosso papo, nosso bate-papo, deveria ser o que nos trouxe aqui hoje. Todos nós que estamos aqui na Casa Espírita, aqueles que buscam as suas religiões, nos seus templos, independente da religião que é, nós buscamos, de alguma forma, talvez inconscientemente, duas coisas: felicidade e paz. Essa felicidade, essa paz se traduzem principalmente pela ausência de tribulações, de problemas, de angústias. E quantas destas angústias que nos visitam não nos trazem aquela dor da alma, o rancor, a mágoa, muitas vezes, o ódio daquelas pessoas que cruzaram o nosso caminho, seja no ambiente familiar, seja em qualquer face da nossa relação social, e que de alguma forma foram os responsáveis por nos trazerem espinhos. E estes espinhos nos machucam de forma superficial, de uma forma mais profunda, e algumas destas marcas nos machucam e nos acompanham por séculos. O que vale dizer que grande parte da nossa falta de paz nesse mundo, na nossa instabilidade, vem da nossa incapacidade de compreender aquilo que nos foi ensinado, que parece apenas um texto bíblico distante, que é justamente a capacidade de perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos machucam. Nós temos dificuldades de compreender. E essa dificuldade vem principalmente porque nós ainda estamos na infância psicológica para compreender que todos somos seres humanos em construção, mas nós temos o hábito de acharmos que nós já estamos perfeitos e que os outros falham. E que cada vez que essas criaturas falham diante de nós, principalmente quando essa criatura é uma criatura vinculada ao nosso coração, é uma criatura que faz parte da família, essa dor parece ainda maior. A ingratidão, a injúria, a traição, a maledicência, as trapaças de bens, de negócios que usurpam os bens dos próprios membros da família, são infinitas as fontes que trazem esses tipos de desajustes entre as pessoas, principalmente do ponto de vista amoroso. É um que deseja a mulher do outro, a mulher do outro que deseja o homem de um. São infinitos os móveis, as fontes que nos fazem ter contendas com outras criaturas. E a nossa dificuldade vem justamente do nosso orgulho, da nossa cegueira em compreender que todas as criaturas erram. E a tradução da palavra perdão em latim, perdonare, ir um pouco além, donare, doar, ou seja, doar um pouco além. Foi o que Jesus quis dizer quando te pedirem para caminhar 1000 passos, caminha 2000. Aquela criatura, imagine aquela criatura difícil que está no nosso meio, que está na nossa família, que está se relacionando conosco, e é aquela criatura que verdadeiramente nos testa todos os dias. Aquela que nos traz um ímpeto absurdo de explosão, de vontade de fazer alguma coisa. Sem contar aquelas outras criaturas que de alguma forma cruzaram a nossa vida em algum momento, ou em outras vidas, e que nos trouxeram grandes dores, nos tirando a vida, nos tirando o bem-estar, nos tirando os amores. E as vidas sucessivas vão nos trazendo esses personagens que nos alfinetam, que nos testam
todo tempo. E o nosso grande desafio é compreender o que é de fato o perdão, entender a nossa natureza ainda limitada para lidar com isso, mas acima de tudo, criar uma racionalidade, criar gatilhos psicológicos que, se não através do amor, mas através da lógica, nós consigamos nos livrar dos lixos mentais que nós abrigamos. Porque toda vez que alguém nos ofende, toda vez que alguém nos traz um desgosto do ponto de vista desse relacionamento, nós começamos a alimentar estes pequenos demônios dentro da gente. O rancor, a raiva, a vontade que o outro se dê mal. Quando Jesus ensinou a darmos a outra face, a doutrina espírita traz luz sobre o que é o perdão e nos mostra claramente que dar a outra face fisicamente vai contra o nosso próprio instinto de sobrevivência. Então é óbvio que Jesus não estava falando de dar a outra face do ponto de vista físico, porque todos nós temos direito a nos defendermos. Jesus falava da outra face da compreensão, da tolerância e do entendimento perante o erro alheio. Essa é a outra face trazida por Jesus. Nós temos muitas vezes uma rotina de comunhão com Deus, seja através da oração, quando rezamos lá o Pai Nosso, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Quantas vezes isso foi dito por nós de maneira hipócrita, de maneira completamente superficial? Queremos que Deus nos perdoe na mesma proporção que temos perdoado o próximo. Foi lido aqui que nós temos milênios de sombras. Murilo acabou de ler aqui. E nós temos essa capacidade ferrenha de julgar aqueles que nos trazem a dor. Mas nós não nos julgamos com a mesma severidade. Aí é que nós começamos a encontrar o conflito interno. Porque nós começamos a ruminar o que nos foi feito e nós ficamos completamente cegos. 1700 anos antes de Cristo, foi implementada na humanidade a lei de Talião. A lei de Talião, olho por olho, dente por dente. É uma lei humana, não é uma lei divina. E esta lei, por mais vingativa que possa parecer, né? Você me tira uma coisa, eu tiro uma coisa sua. Ela veio em sua época para conter um abismo de desproporcionalidade no ato da vingança. Porque antigamente, se tiravam um olho, eu matava a família inteira. Ou arrancava o olho da família inteira. Então havia uma desproporção no ato vingativo. E a lei de Talião veio para tentar equalizar o processo de vingança. A grande questão é que, 1700 anos depois, Cristo veio, nos ensina tudo o que nos ensinou a respeito do perdão, amar ao próximo, e veio a doutrina espírita explicar tudo o que Jesus nos falou. Porque quando fala de amar ao próximo, nós sabemos, e a doutrina espírita nos explica, que é impossível você estar no mesmo ambiente que um inimigo, que uma criatura que te fez muito mal está ali e você sentir prazer. É uma coisa energética. Você não consegue se sentir bem na presença de uma pessoa que te faz muito mal. Questão física. O que a doutrina nos explica a respeito do perdão não é ainda essa capacidade que está muito longe da gente de desenvolver o amor por aquele que nos alfineta, por aquele que nos prejudica, mas o de não alimentar na alma os lixos mentais do rancor, da mágoa e do ódio. Grande parte das pessoas que estão renascendo conosco, seja na condição de filho, de irmão, de cunhada, de marido, de esposa, são criaturas que estão reencarnando conosco há muitos séculos, invertendo os papéis.
Ora nós somos filhos, ora nós somos marido, ora nós somos esposa, mas dentro de um mesmo grupo. E toda família tem aquele ser que parece ser aquela criatura que vem nos testar na face da terra. Todos nós. A grande questão é que nós não temos mais como aferir quem é a vítima e quem é o algoz. Porque se nesta vez eu estou sendo ferido, muito provavelmente em outras circunstâncias eu fui o agressor. E isso é um ciclo vicioso. Não há ponto final, porque nenhuma das duas criaturas consegue ter forças e fé para dar um basta. E as duas criaturas não são mais vítimas ou algozes, são consorciados do infortúnio, consorciados da infelicidade. A criatura diante da dor, a criatura diante da agressão, do ataque, da criatura que te faz mal, nós temos duas possibilidades. Ou nós buscamos, dentro daquilo que já estudamos e conhecemos, um certo entendimento de não buscar a vingança, de não alimentar o desejo de vingança, serenando os nossos corações, não nos comprometendo com a justiça divina, ou as criaturas se revoltam. Quando as criaturas se revoltam com aquilo que lhe aconteceu, elas ignoram a justiça divina, que nos mostra toda a lei de causa e efeito, e nos mostra que tudo que nós passamos tem um motivo, tem um propósito divino, porque a dor é uma alavanca educadora, mas nós não enxergamos dessa forma. Nós enxergamos a dor como uma punição. E aquela criatura que nos trouxe a dor é o carrasco. Aí a criatura se revolta. Se revolta contra Deus, que não há justiça nesse mundo, que Deus não é justo, como é que permitiu que isso me acontecesse? Aí a criatura abraça a lei de Talião, 1700 anos antes. E aí começa todo o processo, né, de emanação mental, de desejo do mal, de vinculação com o mal. Porque cada vez que nós abrigamos esses pensamentos na alma, nós somos como uma antena. Nós vamos atrair para o nosso lado infinitos irmãos que não têm interesse na nossa felicidade e ficam nos cutucando. É isso mesmo, ele é um sem vergonha, ela não vale nada, ele te fez isso, te passou a perna. Vão alimentar todo tipo de pensamento vingativo dentro de nós. E isso é uma escalada, porque daí um faz, o outro devolve, o outro faz pior e esse devolve pior ainda. Sem fim. E isso, encarnações através de encarnações. É só nós refletirmos. Nós estamos num plano de provas e expiações. Nós lidamos com momentos de felicidade e momentos de dor. Os momentos de dor são presentes na vida de qualquer um. Pode ser milionário, pode ser miserável. A dor visita a todos, dores morais, dores físicas, todo tipo. Estamos aqui ainda porque não desenvolvemos a capacidade e a compreensão do perdão. Preferimos fazer a justiça com as próprias mãos. Nos trabalhos mediúnicos, quantas vezes nós conversamos aqui nesta mesa com irmãos que muitas vezes acompanham irmãos que visitam a casa ou nos acompanham, trabalhadores da casa, e esses irmãos estão vinculados, cristalizados numa ideia de vingança que transcende os séculos. E aí o trabalho que é feito aqui é de mostrar para este que busca a vingança, porque muitas vezes você não consegue tirar a razão dele. O cara é pai de família, trabalha honestamente, de repente é assassinado pelo próprio irmão para ficar com os bens, para ficar com os negócios. Essa criatura, naturalmente, dependendo da sua estrutura psicológica, ela se revolta. E quando ela se revolta, ela abdica da proteção da justiça divina.
e se torna presa fácil para falanges que vão alimentar aquele espírito de vingança nele. E essa criatura passa séculos numa tentativa de se vingar. Por isso que lá no Evangelho, os Espíritos nos falam sobre a reconciliação com os adversários. E nos dizem o seguinte: na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Neste fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que sofreu deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, é principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Então, estes irmãos chegam aqui completamente cristalizados com essa ideia de vingança. E o caminho muitas vezes mais lógico que a gente consegue encontrar é o que a gente deve adotar para nós. Que quando a gente fala em perdoar aquele que nos ofende, parece que nós estamos querendo abrir mão do nosso orgulho para fazer um bem àquele que nos fez mal. Quando, na verdade, quando você se livra dessa vinculação mental àquele que te ofende, você é o principal beneficiado. Porque é comprovado cientificamente, pesquisa em Harvard, vocês podem procurar no Google, que os pensamentos de mágoa, de rancor e de ódio e vingança são degenerativos, degeneram as células. Imaginem quantas criaturas já adquiriram câncer, já morreram de câncer, porque alimentaram uma vida inteira de ódio, uma vida inteira de rancor, carregaram aquela mágoa o resto da vida. E é o que a gente diz para os espíritos que nos visitam. Você está revivendo aquela dor, te doeu? Doeu muito. Você está revivendo aquela dor todos os dias. Todos os dias que você levanta com aquele pensamento, todos os dias que você deseja o mal do outro, você que está se alimentando desse lixo que te degenera. Então, quando nós não encontramos a ciência do amor dentro de nós, nós devemos buscar a lógica e colocar a lógica a nosso favor. A lógica é simples. Quanto mais cedo eu me livrar dos pensamentos e da vinculação da dor que me causaram e do meu desejo de que se dê mal, mais cedo eu encontro a minha paz. Quem perdoa encontra um alívio no coração. Quem agrediu, quem é o algoz, não está livre da justiça divina porque foi perdoado. Porque quando nós pedimos perdão para alguém, essa é a primeira parte do processo. Nos arrependemos e pedimos o perdão. Falta ainda o processo da reparação. Perante a justiça divina ainda estamos devendo. Naquela mesma proporção, deveremos enfrentar circunstâncias similares. E se nós estamos enfrentando as circunstâncias de dissabores agora, naturalmente é porque em outras circunstâncias eu também causei aquilo. Então eu não tenho condições, nós estamos nus perante a justiça divina. Nós não temos condições de cobrar nada de ninguém que nos tenha feito alguma coisa. Nós não podemos perder que o nosso orgulho nos segue nesse sentido. Quando a gente fala perdoar as nossas ofensas como nós temos perdoado,
A grande questão é como nós temos perdoado. Porque nós não sabemos o dia que retornaremos à pátria espiritual. A morte chega para qualquer um, para o recém-nascido, como para o idoso, para o jovem, para o adulto, o homem maduro. Eu vou entrar no mundo espiritual enfrentando as minhas cristalizações mentais, enfrentando a minha conduta nessa vida e, acima de tudo, a justiça de Deus, a justiça divina. Como eu estou perante a justiça divina? Porque quando nós estamos no mundo espiritual e que nós temos lá a capacidade que os espíritos nos mostram lá, os processos de rememoração, vamos dar uma olhadinha aqui o que tu fez lá atrás para essa criatura que te agrediu? Vamos dar uma olhadinha em quais circunstâncias você foi o algoz? Aí nós entramos em desespero. Porque quando a criatura está no mundo espiritual, ela se dá conta, tirando as criaturas embrutecidas, mas as criaturas de maneira geral, quando elas estão no mundo espiritual, quando se deparam com essa nova situação, existe um sentimento que é comum a todos, à medida em que o tempo passa, a do tempo perdido. Quanto tempo nós perdemos com bobagens? Quanto tempo nós perdemos com preocupações que nunca aconteceram? Ruminando ideias ruins, de vingança, disso e daquilo. E aí nós encontramos a nossa verdadeira essência. Aí a gente vê que não foi esse santinho todo, que a gente tem milênios de sombra, como foi lido aqui. E esses milênios de sombra pesam sobre nós quando estamos livres da carne, com um peso absurdo. E é nestas circunstâncias que nós vamos passar alguns anos no mundo espiritual, implorando por uma única oportunidade de reencarnarmos junto com aquelas criaturas que nos fizeram mal, para que a gente possa dar a tolerância, a paciência, um pouco de amor. E essas criaturas nascem no nosso seio familiar e a gente já encontra ali a criatura que é insuportável, a criatura que me faz mal, a criatura que me cutuca. Essa criatura foi agredida. Essa criatura que nos testa, nós desconhecemos a natureza do mal que lhe fizemos. E se nós não fizemos, nós temos a justiça divina do nosso lado. Então, perdoar é uma questão de paz que nós podemos trazer para a nossa vida agora. Parece muito fácil vir aqui falar, mas é como o Sérgio sempre fala, o primeiro que ouve é quem está aqui. E esse exercício, ele deve ser uma rotina. Começar com as pequenas coisas. Saber silenciar quando aquela criatura difícil, aquela pessoa dentro da tua casa, teu marido, tua mulher, dá as alfinetadas, tem os seus impulsos de agressividade. Começar com as pequenas coisas. Porque se nós não aprendermos a exercitar com as pequenas coisas, quem seremos nós? O que nós faremos quando uma determinada criatura surgir na nossa vida e, de repente, assassinar o nosso filho, estuprar nossa filha, matar, fazer horrores? Que selvagens que não despertarão dentro da gente, porque nós temos esse monstro dentro da gente, porque nós somos ainda muito instintivos, animalizados. Por isso que nós não encontramos forças no amor para perdoar. Este livro aqui, de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Inclusive, a próxima palestra, que eu vou tratar do sofrimento, eu vou usar esse texto aqui. Tem um capítulo aqui, só o capítulo da dor. Todos deveriam ler. No Google, se vocês procurarem esse livro, tem lá o capítulo só da dor. Muda completamente a nossa percepção do que é a dor. Aquilo que a gente enxerga como uma coisa ruim, que a gente não quer para a nossa vida, a gente só quer a paz, a gente só quer a ociosidade, a tranquilidade e curtir as coisas boas da vida material. Esse livro muda completamente a nossa percepção. Nos faz compreender que estas criaturas que nos alfinetam, que nos trazem os dissabores, são criaturas que nada mais são do que alavancas do nosso progresso. Sem essas experiências de teste, sem essas experiências difíceis, nós não sairíamos do lugar.
nós ficaríamos estagnados. Estagnados com dívida, porque essas criaturas nos permitem lidar com as nossas dívidas. Eles são os instrumentos que vão permitir que a gente pague os nossos problemas, as nossas dívidas. Então, do ponto de vista prático, meus amigos, nós podemos evitar muita perturbação espiritual gratuita do nosso lado. Tirando estes lixos, nós devemos buscar o entendimento da doutrina espírita, lei de causa e efeito, que se isso está acontecendo comigo é porque existe um motivo razoável perante a lei, que nós não somos vítimas de espécie alguma. Como diz o Raul Teixeira, no mundo há muita injustiça, há pessoas que cometem injustiça, mas não há injustiçados. Plano de provas e expiações, cada um com a sua. E a dor do mal que alguém te causa, esse é o tipo de dor presente para cada um de nós encarnados. Todo mundo tem aqui algum dissabor, todo mundo tem alguém aqui que já te fez muito mal. A grande questão é, quanto tempo ainda eu quero carregar comigo esse peso no meu coração? Porque eu sou o único prejudicado. O prejudicado não é ele. Eu sou prejudicado. Ele está prejudicado perante a justiça divina. Eu preciso cuidar de mim. Nós temos que cuidar da gente. Sem se preocupar se o outro já vai pagar agora, se vai pagar depois, se vai pagar perante a justiça divina, esse é um problema dele. A questão é como eu estou com as minhas dívidas. E para que eu fale as palavras perdoar, assim como eu tenho perdoado, eu tenho que analisar como é que tem sido o meu tipo de pensamento ou o tipo de lixo que eu tenho permitido habitar na minha alma. Obrigado pela paciência, até uma próxima vez.